aqui. Professora, não, a senhora conseguiu gravar pelo celular? Porque geralmente não dá para gravar pelo celular. Gravando, professora. Eu coloquei para gravar na nuvem aqui, depois eu vou disponibilizar. Pelo celular aqui, no celular não vai gravar, mas eu estou jogando para a nuvem, aí depois eu disponibilizo, tá? Já tá ok aqui gravar. Obrigada, viu, gente, pelo suporte de vocês aí. Bom, gente, continuando. O que aconteceu? Aconteceu a seguinte situação. As pessoas jurídicas de direito público, elas pensaram assim, se existe um juizado para pequenas causas, para causas mais simples, no âmbito estadual, para particulares, porque o JEC é para particulares, já é a primeira observação da aula de hoje. Não se admite pessoas jurídicas de direito público no procedimento do juizado especial civil. Se eu quiser processar, ajuizar uma ação contra o município de Anápolis, ou o estado de Goiás, ou a federal, nem vou mencionar, porque já seria até no âmbito da Justiça Federal. Mas se eu quero ajuizar uma ação contra uma pessoa jurídica de direito público, uma autarquia, por exemplo, o veículo de uma agência estadual, por exemplo, o veículo do CMTT, aqui, no caso aqui de Anápolis, ele colidiu com o meu veículo e causou danos no valor de 3, 4 mil reais. Eu não posso ajuizar minha ação no juizado especial civil. Então, o juizado especial civil é um procedimento e uma estrutura judiciária que foi criada para particulares. E quando eu me refiro a particulares, eu estou me referindo a pessoas físicas maiores e capazes e pessoas jurídicas de direito privado. O que a gente tem que compreender é quem pode ser autor, quem pode ser réu, quem não pode ser autor. Então, nos procedimentos do juizado, nós vamos perceber muito não. Não é possível isso, não é possível aquilo. Vocês sempre serão indagados em relação ao não. O que não cabe no juizado? Porque não cabe muita coisa no juizado. Por isso que nós temos um procedimento que foi criado para ser mais célere, para ser mais rápido. Então, aqueles incidentes do direito processual civil, em regra, nós não teremos no juizado especial civil. E aqui eu já vou exemplificar alguns desses não. O que não cabe no juizado? Por exemplo, não cabe, em regra, com o CPC agora cabe mas em regra, não cabe intervenção de terceiros. Se eu estou no juizado e preciso, por exemplo, chamar uma seguradora numa ação de indenização que eu estou disputando ali, e eu preciso dessa seguradora e pretendo fazer uma intervenção de terceiros que se chama denunciação da lide, eu não posso fazer essa intervenção de terceiros. Outra situação que não é cabível no JEC, a produção de prova pericial. Não cabe a produção de perícia, a realização de prova pericial no juizado especial civil. Outra questão que também não cabe no juizado, a citação por edital. Citação por edital não é cabível no procedimento do juizado especial civil. Então, nós veremos que o procedimento da Lei 9.099 ele é um procedimento absolutamente diferente daquilo que nós estamos habituados do procedimento comum. É claro que existe uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil naquilo. Existe uma aplicação subsidiária naquilo que a lei for omissa. Exemplo. Vocês não vão achar em nenhum local da Lei 9.099 o prazo de resposta do réu. Utiliza-se os 15 dias previstos no Código de Processo Civil. Então, a Lei 9.099, ela tem uma característica de ser uma lei extremamente aberta. Gente, o meu vizinho está fazendo uma reforma. Não sei se vocês estão percebendo. Tá assim. Mas vamos lá, né? Mas Maria Gabriela ótimo, tá perfeito. A gente vai vencer isso aqui. Na verdade, eu tenho uma relação muito boa com o meu vizinho. Vocês me dão um minutinho, tá? Eu não vou fazer aquilo que aconteceu no Fantástico, tá? Só um minutinho. Um minutinho, já retorno. Meu Deus. Bonito ver ela jogando gás de pimenta lá, né? Vai dar certo. Não.
Pessoal, nós estamos bem, não estamos? Graças a Deus, Emerson. E aí? Ó, Pode rir, gente. Essa é a situação, né? Mas vai dar certo. Vai dar, agora vai. Agora vai. Agora, continuando. É claro que o Código de Processo Civil ele vai ter aplicações subsidiárias. Por exemplo, a Lei 9.099 ela não prevê o prazo de resposta do réu, por exemplo. Então, eu sei que são 15 dias porque eu busco subsidiariamente no Código de Processo Civil. Então, são muitos institutos que a gente busca, mas a gente não busca todos naquilo que é vedado. Então, vamos lá. O juizado especial cível é um juizado, até acompanhando aí o material que vocês têm, a gente está usando o mesmo material que está postado no Liceu. Aí o problema da questão técnica já é lá no AVA, eles estão organizando, mas eu estou colocando no Liceu, depois a gente migra todo esse material para o AVA, tá? Os juizados especiais cíveis, previstos na Lei 9.099, eles foram criados com base em alguns princípios. E esses princípios a gente tem que mencionar, tratar deles aqui. E esses princípios, quando vocês observarem, são princípios que vão acabar explicando algumas situações do juizado, né? Alguns procedimentos desse juizado. O primeiro princípio é o princípio da oralidade. Quando a gente ajuiza uma ação no juizado especial cível, suponhamos que tenhamos feito um pedido liminar para tirar o nome do SPC, do Serasa, para receber alguma coisa, um valor antecipado. Inicialmente, quando a gente ajuiza, insere no ProJude essa ação de procedimento do juizado, a gente já vai ter uma previsão de audiência de conciliação. Então, já tenta-se uma conciliação logo no início. É claro que juizados, na prática, eles vão variar muito. Quem aqui nessa sala já fez estágio no juizado especial cível ou atua via escritório em juizado especial cível, vai saber do que eu estou falando. Na prática, até a teoria dos juizados é um pouquinho diferente. Então, fica aquela situação, já sai uma audiência de conciliação. Pode ser que vocês, lá na frente, quando vocês estiverem atuando, vocês saiam com audiência una. Alguns juizados estão fazendo audiência una. Não estão marcando a conciliação, separada da instrução, fazem uma audiência só, que é a audiência una, e aí, né, segue o processo com apenas uma audiência. Mas a grande parte dos atos processuais no juizado especial cível são orais. Então, geralmente, quando se tem, por exemplo, uma audiência... Gente, vou pedir para vocês desativarem os microfones, por favor. Deixa eu desativar aqui. Pessoal, vamos desativar os microfones. Só na hora que vocês tiverem uma dúvida, tá? E vocês abrem o microfone, por favor. Tá, seguindo. Por exemplo, quando a gente está numa audiência de instrução e julgamento, no juizado especial cível, tá, vou desativar por aqui. Pessoal, vou pedir, por favor, desativem os microfones de vocês.
O celular não dá muita opção aqui. Se alguém descobrir de quem é o microfone, tá, gente? Pede, por favor, para desativar. Vamos lá. Você pode ir para uma audiência de instrução e julgamento, por exemplo, e já ter a resposta do réu, já fazer a impugnação, a colheita de prova testemunhal, e vocês podem até ter uma situação de proferir sentença nessa audiência que você vai no juizado especial civil. Paulo. Juliano, por favor, desativa seu áudio. Acho que deu. Será que deu, gente? Alguém tem um contato do Juliano? Eu acho que deu certo. Deu certo, né? John. Gente, vamos lá. A gente pode até sair já com uma sentença proferida de uma forma oral nesse procedimento. Então, a oralidade ela é muito forte, a simplicidade também dos atos processuais. Talvez um dos princípios que mais pese no juizado especial civil seja a informalidade. É esse princípio da informalidade que vai fazer com que tenha essa variação de procedimentos dentro dos vários juizados que existem. Quem aqui é de Anápolis, por exemplo, vou pegar uma realidade daqui, mas isso acontece em qualquer local. Sabe que dentro do primeiro juizado é um pouco diferente do segundo, que é um pouco diferente do terceiro, que é um pouco diferente do quarto. O que autoriza essa variação de procedimentos dentro do juizado? A informalidade. Quando a gente analisa a Lei 9.099, a gente observa que ela é uma lei, né, a lei do JEC, é uma lei que não estabelece um procedimento assim, como o Código de Processo Civil estabelece. Por exemplo, nós não temos lá aquele caminho correto do processo. A gente não tem escrito. Será feita uma petição inicial, depois será feito um despacho inicial envolvendo a liminar, depois será feita uma audiência de conciliação, depois será feito, se não tendo acordo, terá 15 dias para apresentar a resposta, depois é a fase de... Não, isso não existe na Lei 9.099. A Lei 9.099, ela não é uma lei que traz o procedimento passo a passo. Ela prevê as hipóteses, mas ela não diz prazo, quando, como isso vai acontecer. Essa informalidade permite com que os juizados façam na forma, né, os juízes que definem exatamente como que isso vai acontecer na prática. O que a gente precisa compreender, eu vou passar para vocês o que geralmente acontece dentro do juizado, e o que a gente precisa compreender dentro do juizado é o que é cabível, quais são as causas de competência, o que não posso fazer, o que nunca é cabível dentro de um procedimento do juizado e por aí vai. Um outro princípio muito importante, e talvez um dos motivos pelo qual, né, a maioria das pessoas preferem levar os seus casos para o juizado especial civil, é a questão da economia processual. Não existe custas iniciais, não existe custas iniciais no procedimento do juizado especial civil. Não tem esse pagamento de custas iniciais do juizado especial civil. É totalmente diferente de quando vamos processar ou ajuizar uma ação no fórum, por exemplo. Quando isso acontece, uma ação lá no fórum, eu tenho às vezes que pagar custas. Se eu não for beneficiária da gratuidade da justiça, eu vou ter que fazer o pagamento de custas processuais. Bom, os atos, eles não são... E até mesmo para recorrer, porque para recorrer eu tenho que fazer um pagamento, um preparo do recurso nominado. Ele também não é muito caro. Então, é realmente mais, em tese, mais rápido, mais informal e mais econômico colocar minha ação no juizado. Às vezes, as pessoas têm até causas que são superiores a 40 salários mínimos, mas preferem, não, eu vou tentar, eu prefiro ganhar até 40 salários mínimos no juizado, porque eu não vou ter essa despesa com custas iniciais, porque custas é algo extremamente caro, principalmente no estado de Goiás, que é um dos estados que tem uma das custas mais caras do Brasil. Se eu não me engano,
o estado de Goiás ocupa hoje o 3º lugar em termos de custas caras, né, pagamento de custas iniciais caras. Isso não existe no juizado, você não tem recolhimento de custos para dar entrada. E o princípio da celeridade, por quê? Pela ausência de muitos incidentes processuais, não cabe intervenção de terceiros, não cabe citação por edital. Algo que é muito importante que vocês anotem, e a gente vai falar disso quando a gente for falar do sistema recursal, não cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias do JEC. E essa é uma informação muito importante, é algo muito importante envolvendo o JEC, porque é algo que, na prática, acontece muitas situações das pessoas quererem recorrer de decisões interlocutórias do juizado especial civil, não pode, é vedado, né? Existe uma vedação. A agravo de instrumento não tem agravo de instrumento das decisões interlocutórias do JEC. Por exemplo, se você ajuiza uma ação de indenização e pede para retirar o nome do Serasa ou do SPC enquanto essa ação está em andamento e o juiz indefere esse pedido liminar seu, essa tutela de urgência. O processo vai continuar normalmente, vai se marcar audiência, o nome da pessoa vai ficar lá no SPC, porque você não pode agravar, fazer um agravo de instrumento, porque no procedimento do juizado especial civil não cabe esse agravo de instrumento. Então, não cabe muita coisa. Esse não caber muita coisa acaba por acelerar o procedimento para se chegar numa sentença ou num acordo, seja homologando uma sentença homologando um acordo, ou seja, uma sentença condenatória, enfim, declaratória, mais rápida. Hoje, para ser sincero, até por falar aqui a questão da celeridade da Lei 9.099, hoje, talvez, um dos maiores problemas que a gente enfrenta, que viola até esse princípio da celeridade, são os recursos que estão nas turmas recursais. Hoje, infelizmente, nós não vemos nós vemos até uma certa celeridade no procedimento do juizado. Mas quando recorre, e o recurso se chama recurso inominado, não se chama apelação, vamos estudar isso no sistema recursal do juizado, é um recurso que é dirigido para uma turma recursal, e infelizmente a gente vê algumas situações desses recursos levarem 1, 2 ou até 3 anos para serem julgados nessas turmas recursais lá em Goiás. Infelizmente, a celeridade ela não tá abrangendo muito os recursos, não. Mas vamos estudar mais um pouco e a gente vai chegar nessa parte do sistema recursal. Qual que é a competência? E aí, seguindo o material, espero que vocês tenham aí com vocês esse material. Tá no Liceu, tá? Para quem não pegou esse material ainda, o material que tá no Liceu é o mesmo material da aula passada, tá? A matéria juizado tá lá. Em termos de competência, quais são as causas de competência do juizado especial civil? O que cabe na Lei 9.099? Porque a gente vai estudar também o que não cabe na Lei 9.099. E talvez o foco maior a gente fique naquilo que não cabe, que não é cabível. Nós temos 2 critérios para se estabelecer uma competência na Lei 9.099. O primeiro é o valor, mas não só o valor, a matéria. Primeiro, em razão do valor. As causas de competência, elas estão previstas no artigo 3º da Lei 9.099. Então, eu tenho lá que o juizado especial civil, ele é competente para o julgamento de causas até 40 salários mínimos, 40. Frisem bem, porque os juizados públicos, esse valor não foi mantido. Nós temos causas até 60 salários mínimos. Então, até 40 salários mínimos é para o juizado especial civil, é o limite que nós temos. Vocês podem até ajuizar uma ação, suponhamos que vocês tenham uma situação de cobrança. E vocês vão ajuizar essa ação de cobrança contra uma empresa no juizado especial civil. E aí vocês têm prova de que essa empresa deve para vocês 70 mil, por exemplo.
Vocês podem até colocar na petição inicial os 70 mil. Vocês podem até provar que vocês têm direito a 70 mil. Essas provas vão estar lá no processo. Mas a sentença, ela não vai poder condenar essa empresa a pagar um valor superior a 40 salários. Então, a sentença, ela vai limitar aquele valor, aquele percentual, né, aquela quantidade de 40 salários mínimos. Mesmo que a gente peça, mesmo que a gente prove. O juiz ou a juíza, eles podem até olhar para o processo e falar, nossa, mas essa pessoa que ela tem direito a mais, ela não tem direito só a 40 salários, ela teria direito a 70, 80, 100, 1000. Está até aqui provado, realmente. Mas, por essa pessoa ter optado, e a palavra opção é algo que puxa aí que a gente vai fazer um comentário sobre ela. Pelo fato da pessoa ter optado por utilizar o procedimento do juizado, por N razões, a pessoa optou. Eu não posso condenar acima de 40 salários mínimos, porque a lei me estabelece um valor limite aqui, que é de 40 salários mínimos. Ah, mas aí eu vou fracionar, eu vou ajuizar. Não pode, é vedado esse fracionamento de ações, vai fazer coisa julgada. Eu não posso cobrar 40, depois entrar com a ação para cobrar o restante. Não, se for envolvendo o mesmo caso, senão todo mundo faria isso. O que isso significa? Para quem está anotando, que a competência do juizado especial civil, ela é relativa, ela não é absoluta. A gente precisa gravar isso aqui, anotar isso aqui, gravar, que eu digo mentalmente essa regra, porque para os outros juizados, os juizados públicos, a competência ela é absoluta. O que significa essa competência ser relativa, essa competência ser absoluta? Significa que é facultativo para nós ajuizarmos uma ação no juizado especial civil. Suponhamos que nós estamos com uma situação de inscrição indevida por um débito. Alguém está dizendo que vocês têm um débito aí no valor de 30 mil, colocou o nome de vocês na SPC ou no Serasa por causa desse débito, vocês têm um comprovante de pagamento dos 30 mil, ou seja, é uma inscrição indevida, é uma cobrança que está acontecendo de forma indevida, e é uma ação que é perfeitamente cabível num juizado especial civil. Mas se você pensa assim, gente, é 30 mil, no valor da causa os 30 mil já tem que aparecer, porque eu vou ter que pedir para declarar a inexistência desse débito, vai sobrar muito pouco para eu pedir minha indenização. Eu só posso trabalhar com 40 salários mínimos. Ou suponhamos que vocês têm uma empresa e o fato do nome de vocês estar inscrito na SPC, talvez seja diferente, que vocês estão perdendo negociação. Então, está um pouquinho além aí dos 40 salários. Os danos estão talvez superiores a 40 salários mínimos. Aí você põe na balança. Gente, será que aqui você pode fazer isso? É diferente dos outros juizados. Você pensa assim, gente, será que eu mando a minha ação para uma vara civil e uso o procedimento comum? Mas aí eu tenho que saber que eu não vou utilizar as regras da Lei 9.099. Talvez, se eu não for beneficiário da gratuidade da justiça, eu vou ter que pagar custas. Eu vou me submeter à demora já processual de uma vara civil convencional. Então, vocês já sabem que vão para um procedimento comum. Ou vocês podem falar, não, aqui eu ia ganhar no máximo tanto, só quero resolver esse negócio de tirar meu nome, ganhar um pouco de indenização, e os 40 salários mínimos para mim é suficiente, desde que resolva de uma forma mais rápida e mais barata. Então, observem que vocês têm a opção. É facultativo. Quando você tem um caso desse, fica ao seu critério, e se vocês estiverem atuando como advogados, são vocês, advogados, que vão definir. Se o judiciário, se o juizado é a via mais adequada para esse caso, ou se não, peraí, eu vou ter que colocar essa ação no procedimento comum, mesmo sendo... Ou então vocês estão trabalhando com um caso que é até inferior a 40 salários mínimos. Mas que vocês entendem que lá na frente vocês vão precisar, por exemplo, de uma intervenção de terceiros. E você sabe que se pedir a intervenção de terceiros, no juizado vai ser indeferida. Aí você pensa, gente, realmente é até 40 salários mínimos, mas eu vou precisar de uma intervenção de terceiros, ou eu vou precisar de uma perícia.
eu não vou colocar essa ação aqui no juizado, eu vou colocar essa ação numa vara civil normal. Então, observem que até agora nós temos as opções, é nossa decisão. Essa facultatividade de escolher o procedimento da Lei 9.099 é o que nós chamamos de competência relativa. A competência relativa é aquela que eu opto, que eu escolho, que eu defino qual que é o melhor procedimento aqui. Eu vou utilizar a Lei 9.099 ou vou utilizar a vara civil? Fica ao meu critério. Então, a facultatividade da Lei 9.099 é uma de suas características. Porque a competência das ações da Lei 9.099 é relativa, ela não é absoluta. Isso a gente tem que aprender, porque nos outros juizados ela é absoluta. Como que seria isso nos outros juizados? Suponhamos que vocês estão com uma ação e nós sabemos que existe o Juizado Especial Federal, que é um juizado público, o JEF, o famoso JEF, previsto na Lei 10.259, a gente vai estudar, vai ter uma aula de JEF, vai aprender o que pode, o que não pode, para que serve o procedimento. Mas suponhamos, vamos pegar um caso de Juizado Especial Federal para vocês verem a diferença. Suponhamos que eu tenha uma ação contra a Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica Federal, ela está fazendo uns débitos na minha conta, de um empréstimo ou de alguma coisa que eu não fiz, um contrato que eu não fiz. E eu tô ali, pagando todo mês isso aí. E paguei aí um valor de R$20.000, por exemplo. Eu quero a devolução desse dinheiro. Eu quero que pare que cesse esse pagamento. Então, tem vários pedidos aqui. A gente não vai entrar no campo, mas eu tenho que pedir a suspensão dessa cobrança, porque ela é indevida. Eu paguei algo que eu não deveria ter pago. Eu posso pedir a restituição até talvez em dobro do que eu já paguei, por ser uma repetição de indébito, uma cobrança indevida. Enfim, eu tenho 60 salários mínimos para trabalhar aqui dentro do Juizado Especial Civil, do Juizado Especial Federal. Mas suponhamos que eu ajuize a minha ação de indenização contra a Caixa Econômica Federal, coloque lá para parar a cobrança, peço a devolução do valor, alguma coisinha de danos morais, e vamos supor que o meu valor da causa deu 50 salários mínimos, por exemplo. Exemplo. E suponhamos que, é facultativo, eu não quero utilizar o juizado, eu quero utilizar a Justiça Federal, o procedimento comum da Justiça Federal, e coloco lá no endereçamento. Encaminha minha ação para a Justiça Federal, comum, procedimento comum, não o Juizado Especial Federal, e é uma causa de juizado. Se eu fizer isso, quando chegar lá na Justiça Federal, o próprio juiz, de ofício, o juiz federal, ele pode dar um despacho assim, na verdade ele vai dar um despacho assim. Considerando que a presente ação se refere a procedimento, é inferior a 60 salários mínimos, e se refere a um procedimento da Lei 10.259, que é o Juizado Especial Federal, desse prosseguimento nos termos dessa lei. Obrigatoriamente, essa ação minha contra a Caixa Econômica, ela vai ter que ir pelo procedimento do Juizado Especial Federal. Eu não tenho a opção aqui mais. Por quê? Porque nos juizados públicos, a competência ela é absoluta. Então, essa é a primeira grande diferença, além do valor, claro. Porque no Juizado Especial Civil, eu tenho causas até 40 salários mínimos. Nos outros dois juizados, que é o Juizado Especial Federal e o Juizado Especial da Fazenda Pública, eu tenho aí um limite de 60 salários mínimos. Essa é a primeira diferença. No Juizado Especial Civil, JEC, Lei 9.099, a competência ela é relativa. É facultativo para as partes escolher ou não mandar a ação para o Juizado Especial Civil. Em relação ao Juizado Especial Federal e ao Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência ela é absoluta. Eu não tenho essa possibilidade de escolher se eu vou mandar a minha ação para o Juizado Especial Federal ou para a Justiça Federal. Se a competência é absoluta, então aquele juizado, ele obrigatoriamente é o competente para julgar a minha ação. Então, essa já é uma das grandes diferenças que a gente consegue ver
aí entre o Juizado Especial Civil e o Juizado Especial da Fazenda Pública e o Juizado Especial Federal. JEC, competência relativa. Além do valor de 40 salários mínimos, eu tenho o outro critério de competência, que é a complexidade, a matéria. Não são todas as matérias que podem ir para um juizado especial civil. E aqui eu já vou até puxar uma situação de que causas que tenham uma grande complexidade de prova, elas não vão para o juizado especial civil, até porque não se admite a realização da prova pericial, por exemplo, nesse juizado especial civil. Tem um caso real, aconteceu, muito interessante para poder exemplificar isso, até para vocês compreenderem. Teve uma mulher que ela teve um problema de erro de exame laboratorial. Ela foi fazer um exame e ela fez um exame que se chama para verificação da prolactina. Um determinado hormônio que... O que aconteceu? Esse resultado deu uma alteração muito grande em relação à prolactina dessa mulher. Esse resultado, quando ela levou para o médico, poderia apontar várias situações. Poderia apontar que ela poderia ter um tumor cerebral. Problemas na prolactina pode até levar a compreender que a mulher não pode ter filho, né? Afeta até a questão da fertilidade da mulher. São muitos desdobramentos nesse problema de prolactina. Essa mulher quase enlouqueceu. Ela ficou tão desorientada que ela voltou no laboratório e refez o exame e saiu o mesmo resultado. Ela levou para o médico e eles começaram a fazer um tratamento. Essa mulher fez um tratamento por 1 ano em relação a essa... E fazendo exames, gastando, fazendo exames para verificação de fertilidade, possibilidade de ter um tumor cerebral, enfim. Aí o que aconteceu? Ela retornou, depois de 1 ano, no mesmo laboratório e refez o exame, deu o mesmo resultado. Você não tem condição isso aqui. Ela procurou outro laboratório. Ela foi, procurou outro laboratório e aí fez. Estava absolutamente normal. Esse tipo de exame que ela fez, se houvesse dado uma alteração mesmo, esse resultado, pelo tratamento, ele não era para ele estar normal. Foi quando verificou-se que esse primeiro laboratório tinha cometido um erro. Tinha trocado os exames. E o próprio laboratório verificou que por uma semelhança de nomes, deu um resultado que não era o dela. Ela nunca teve alteração na prolactina dela. Ela teve gastos, fez 1 ano de tratamento desnecessário. Pelo contrário, até desencadeou outros problemas de saúde em razão do laboratório e realmente percebeu-se que houve uma mudança, uma troca de resultados pela semelhança do nome. Ela juizou a ação no juizado. Ela já chegou assim, não, eu sei que tem, eu sei que tem um juizado que é mais rápido, eu quero que coloque nesse juizado. Pegando um caso lá, de alunos lá do NPJ, tá querendo ajuizar colocando isso aí. Eu quero, porque chegou lá. Eu quero ajuizar essa ação lá, os meninos comentando. E aí, na hora, a gente observando, fazendo uma análise disso aí, lá dentro do estágio, há alguns anos, mas essa ação não poderia estar no NPJ, num juizado. Essa ação não poderia estar no juizado. E a gente estava fazendo estudo de caso, né? Os alunos fazendo estudo de caso. Mas, enfim, a gente ficou lá vendo acompanhando o que estava acontecendo. E eu falei, gente, isso aí, o que vai dar? Na primeira audiência, na audiência de conciliação, essa ação não vai passar da primeira audiência. Parece que teve lá a primeira audiência. Marcou-se a audiência una. Nessa primeira audiência, com certeza foi a primeira alegação do advogado, até do próprio laboratório. Ele alegou
a extinção do processo porque não seria procedimento do juizado. Artigo 51, o procedimento é inadequado. É um caso que demanda uma alta complexidade, porque a necessidade de esclarecimentos técnicos é algo que tinha tanto termo a defesa que ninguém estava compreendendo a análise dos resultados, enfim. Talvez precisaria até se nomear um perito para analisar a situação, porque ninguém tinha conhecimento técnico em relação a esses resultados. Mas o mais interessante foi que nesse dia o juiz ele estava presente e o juiz analisou o processo, na época era processo físico. E ele olhava esse processo, olhava o processo, de repente ele fechou o processo, colocou na mesa, virou para o advogado da autora e falou assim: doutora, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor entendeu tudo que está escrito aqui nesses laudos? Todos esses termos, o senhor entendeu? Porque eu não entendi. Falou desse jeito. Eu não consigo julgar isso aqui. Porque eu compreendo que houve um erro, mas eu preciso saber uma extensão de dano aqui. Eu não compreendo. Eu, como juiz, não compreendo. Eu precisaria nomear alguém, né, para analisar e me entregar um laudo, alguma coisa mais clara aqui, até chamar para audiência. Agora, se o senhor entende, e o advogado do autor parece que falou que entendia. E o juiz perguntou para ele assim: você fez uma graduação nessa área para analisar aqui? Porque realmente eu não entendo. Se o senhor entende, eu fico feliz, mas eu não tenho condições de julgar. E entendo que o juizado, ele não é um órgão competente para avaliar um caso de erros de exames laboratoriais, erro médico, erro nessas situações, porque demanda um conhecimento técnico maior que foge até da minha competência. Eu posso conceder uma indenização aqui e ela talvez nem ser condizente com o dano que essa mulher sofreu por não conhecer realmente essas terminologias, porque tem muita coisa que 80% eu não compreendo. E ele foi muito sincero na audiência. E ele acolheu a tese de defesa do laboratório e falou: não, eu vou extinguir aqui. Isso não impede, né, que o senhor recorra ou que o senhor ajuize a ação numa vara civil, que é mais competente para analisar, porque lá é um procedimento comum. É possível as nomeações, possíveis intervenções de terceiro. E, né, o juizado ele não foi criado para essas causas mais complexas, né? Seria até injusto, talvez, um valor de indenização para algo que a autora possa ter sofrido mais do que a nossa compreensão sobre esse processo. Então, observem que até o pedido, a questão não é só o valor. O ponto aqui que a gente tem que compreender é que o juizado especial civil não é só pensar assim: 40 salários mínimos, 40 salários mínimos, 40 salários mínimos. Não. Tem ações que a gente, mesmo que sejam inferiores a 40 salários mínimos, nós não poderemos mandar essas ações para um juizado especial civil, porque o juizado, ele também tem uma competência definida em razão da matéria. Então, eu tenho que verificar duas situações. Primeiro, o valor. Segundo, essa matéria, ela demanda uma alta complexidade de prova? Não demanda. Então, ok. Então, vamos 40 salários mínimos e causas cíveis de menor complexidade. Se vocês fizerem a leitura do artigo 3º da Lei 9.099, vocês vão encontrar essa observação, que o juizado especial civil, ele é competente para processar e julgar as causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não vai exceder os 40 salários mínimos. Então, são duas questões: a matéria e o valor. Alguma dúvida até aqui, gente? Eu só vou pedir, se vocês tiverem alguma dúvida, só para abrir o microfone e perguntar, tá? Podemos seguir? Só me dá um ok aqui. Estão entendendo? Posso seguir, professora? Uma dúvida. Pode falar. Na questão de prova, o juiz pode entender que basta o requerimento de uma das partes para falar que o juizado não tem competência para o processo ser arquivado? Não, o juiz que analisa. Geralmente quem vai fazer isso é o advogado do réu. Ele vai alegar o artigo 51, vai pedir a extinção porque o procedimento ele é inadequado. Quem vai avaliar se o procedimento é inadequado ou não é o juiz. É ele que vai dizer, ele vai analisar e falar: não, eu entendo que é adequado. Aí o processo vai seguir. Se ele achar que é inadequado, ele vai extinguir. O que vai acontecer para aqueles que ficaram inconformados com aquela
extinção? Dois caminhos. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, aqui, no caso aqui desse erro de exame laboratorial. Vamos supor, ele extinguiu. O autor, vamos supor que o advogado do autor não concorda, ele ficou inconformado. Ele tem dois caminhos. Ou ele recorre para a turma recursal, ou ele deixa lá e ele pode ajuizar uma ação por até 3 vezes. Aí ele vai para a vara civil e ajuiza nessa vara civil. Ok? Pelo que eu já vi, assim, no estágio e tal, quando a gente entra com a petição, aí vem a contestação. Quando vem a contestação, geralmente eles alegam a incompetência de juízo, essas coisas assim, mas sendo errado, porque a petição estava correta, sabe? Assim, a competência está correta. Só jogando assim, para ver se vai que cola, né? Vai que cola. O artigo 51 é o artigo mais usado nas defesas, porque as pessoas querem extinguir os processos, né? Gente, no juizado tem uma questão interessante. Não se esqueçam disso que eu vou falar para vocês. No juizado, nada se suspende, nada se remete, tudo se extingue. Então, quando a gente pede assim, ajuizei a ação na cidade, na comarca errada, por exemplo, geralmente antes fazia uma remessa para a comarca correta. No juizado vai extinguir. O procedimento é inadequado. Então, vamos corrigir aqui a petição inicial para adequar o procedimento. Não, vai ser extinto. Então, no juizado, dificilmente, juizado é um negócio que se você piscar, perder, seu processo está extinto. É claro que você pode ajuizar a ação por até 3 vezes, quando não é analisado o mérito. Aqui é uma dessas situações, é possível ajuizar essa ação. Mas juizado é um negócio que a gente tem que ficar de olho, porque extingue muito fácil, tá? Mas vamos lá. Vamos analisar. Continuando ainda nesse artigo 3º, um dos artigos mais importantes da Lei 9.099, porque trata da própria competência. Dentro do artigo 3º tem uma situação muito importante que a gente precisa conversar. Porque o artigo 3º é o artigo que fala do valor, o artigo 3º é o artigo que menciona o antigo artigo 275 do Código de Processo Civil, que não existe mais, porque esse inciso 2, para quem está com o vadimécum aí ou com material, ele até fala, né? Compete ao juizado julgar as causas do artigo 275 do CPC. Isso aqui é do Código de 73, tá? Hoje o artigo 275 é outra coisa, não tem nada a ver. O que aconteceu com esse artigo aqui? É porque antes tinha um procedimento que se chamava procedimento sumário, que era um procedimento diferenciado, diferente para algumas ações. E aí o que acontecia? Aquelas específicas ações também poderiam ser colocadas nos juizados, aquelas antigas ações. Que ações eram essas? Ações de arrendamento rural e parceria agrícola, ação de acidente de trânsito, danos em prédios rústicos ou urbanos, e por aí vai. Essas ações ainda continuam sendo de procedimento do juizado? Sim, desde que não ultrapasse os 40 salários mínimos e que não tenha uma alta complexidade probatória. Então, aqui não tem muita discussão, não tem nada que foi vedado. Caiu naquela regra geral de que, desde que seja até 40 salários mínimos e que não tenha uma alta complexidade de prova, essas ações podem ir para o juizado especial civil. Mas nós temos aqui um inciso 3 e 4, que eu vou pedir para vocês abrirem aí, para quem tiver aberto ok, abrirem o código, a Lei 9.099, abrir aí, dá uma olhada no celular mesmo, algum lugar, coloca um vadimécum de vocês, coloca aí essa Lei 9.099, vamos dar uma olhada nela, porque é dois incisos que merecem uma atenção, porque tem um fato curioso aqui. E isso, na prática, já levou muita divergência. A gente tem muita jurisprudência se divergindo em relação a esse ponto. E os livros também têm correntes diferentes por causa de uma questão de escrita, de uma interpretação em relação à escrita do jeito que foi colocado. O que acontece? O artigo 3º prevê as causas de competência do JEC. Então, compete ao JEC as causas até 40 salários mínimos, de menor complexidade. E tem aqui duas interessantes. Compete ao JEC as causas, as ações
de despejo para uso próprio. É o inciso 3. Ação de despejo para uso próprio. Então, se eu tenho um imóvel que está alocado para o Felipe, por exemplo. Eu sou locadora, ele é locatário. E eu quero ajuizar uma ação para tirar o Felipe do imóvel. Eu estou pedindo o imóvel para o Felipe, eu até pago essas multas, porque eu vou usar o imóvel. É para uso próprio. E o Felipe não quer sair, enfim. Eu vou ajuizar uma ação de despejo para uso próprio. Observe que não é por falta de pagamento. O Felipe ele paga o aluguel pontualmente. Eu não posso alegar infração de contrato. Eu não posso alegar falta de pagamento, porque aí eu não posso ajuizar a minha ação no JEC. É para uso próprio. É o que está escrito aí na lei. É para eu usar. Tá. Essa ação ela pode ir para um juizado. É o que está escrito aí no artigo 3º da Lei 9.099. Compete ao JEC julgar ações de despejo para uso próprio. E aí vem o inciso 4. Para quem está acompanhando vai ver que ponto que eu estou querendo chegar aqui de discussão. Tem o inciso 4, que prevê que compete ao juizado julgar as ações possessórias também. Reintegração de posse, manutenção de posse, tirar uma pessoa do imóvel, né, uma reintegração de posse porque ele foi tomado. Compete ao JEC ajuizar uma ação possessória, só que aqui a gente tem uma ressalva. Desde que o valor do imóvel não exceda aquele valor fixado lá no inciso 1, que é de 40 salários mínimos. Então, olha as duas situações que eu tenho aqui. Eu tenho o inciso 3, que prevê: compete ao JEC julgar ações de despejo para uso próprio, só. E tem o inciso 4, que diz o seguinte: compete ao JEC julgar ações possessórias, só que nas ações possessórias eu tenho uma ressalva. Desde que o valor do imóvel não ultrapasse os 40 salários mínimos. O que de estranho que tem aqui? Entre o 3 e o 4. O que faltou em um que tem no outro? Que diferenciação que a gente tem aqui? Quem consegue soltar uma aí e falar: professor, acho que tem um negócio errado aí no 3, ou passou no 4, o que está errado aí? O que dá tanta divergência nesses dois incisos? Qual a diferença dos dois incisos? Tirando a ação, que é uma despejo para uso próprio, e a outra é possessória. O que difere? Questão do valor, que A questão do valor. Exatamente. O inciso 4, ele coloca: compete ao JEC julgar as ações possessórias, só que põe uma ressalva. Desde que o valor do imóvel não seja 40 salários mínimos. Essa ressalva aparece na ação de despejo para uso próprio? Não. Não, ela não aparece. Aqui foi o problema. Aqui foi o grande problema que abriu margem para interpretação de tudo quanto é jeito que vocês puderem imaginar. Porque quem tem uma interpretação mais literal, gramatical, e isso aconteceu muito. Muita gente ajuiza até hoje ação de despejo para uso próprio no juizado com imóveis de 500 mil, de imóveis de 600 mil, de 400 mil, 300 mil. Ou seja, imóveis superiores a 40 salários mínimos. Sob a alegação de que a lei não trouxe a ressalva do valor do imóvel para as ações de despejo para uso próprio, apenas para as ações possessórias. Aqui é uma questão, por essa ausência, por ter colocado nas possessórias e não ter colocado na ação de despejo para uso próprio, isso abriu precedente, abriu jurisprudência e precedente de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem. Hoje tem jurisprudência falando que o juizado é competente para julgar a ação de despejo para uso próprio, independente do valor. Tem precedente para isso. Já aconteceu. Tem precedente que fala que não, que apesar da lei ser omissa,
a interpretação tem que ser feita de uma forma sistemática. A lei foi feita para causas até 40 salários mínimos. E o fato de o inciso não trazer de forma expressa, o imóvel tem que respeitar, sim, o valor de 40 salários mínimos. Existem essas duas interpretações, existem essas duas jurisprudências, existem as duas correntes. As ações possessórias, não. A ação possessória, ok. Se alguém invade um imóvel seu e esse imóvel aí, ele não é superior a 40 salários, hoje é até difícil a gente imaginar um imóvel que não seja, mas tem, né, superior a 40 salários, até pelo valor dos imóveis hoje, de mercado, enfim, as avaliações que são feitas. Mas é possível, vai que você tem um lote aí bem pequeno que está sendo invadido ou utilizado por um vizinho, e você quer a reintegração de posse desse imóvel, e esse valor tem como você comprovar que ele é abaixo de 40 salários mínimos, você pode colocar a sua ação lá no Juizado Especial Civil. Mas o ponto que pega é o inciso 3, é a ação de despejo para uso próprio, porque ela não trouxe uma limitação de valores. Então, vamos supor que o Juliano aqui, ele queira ajuizar uma ação de despejo para uso próprio do imóvel seu. Eu quero despejar a pessoa que está lá, né? Ele quer despejar a pessoa que está lá para ele poder utilizar esse imóvel. Ele vai morar lá. E esse imóvel dele vale aí 400 mil. Ele dá uma olhada na lei e fala, não, que não tem restrição nenhuma, vou ajuizar minha ação lá no JEC. Pode ser que ele consiga, pode ser que ele pegue um juiz aí que, né, que está com o caso dele, que tem uma interpretação realmente daquilo que está escrito na lei, e fala não. Ele vai ter jurisprudência para isso, tem muita jurisprudência que autoriza, e ele pode até conseguir já uma liminar para ir tirar essa pessoa de lá, até a ação ser julgada. A defesa da pessoa que está lá vai ser essa, essa que foi colocada aqui, que foi mencionada. Não é competente, o juiz não é competente, o juizado não é competente para isso aqui, pode extinguir esse processo. Essa vai ser a defesa com certeza. Mas vai depender muito do juiz. O juiz pode entender, não, a restrição de valor foi só para as possessórias, para a ação de despejo para uso próprio não tem restrição de valor. Mas ele também pode encontrar um juiz ou uma juíza que tenha outro entendimento. Que diga o seguinte, não, essa ação não pode ficar aqui. Apesar de não ter nada naquele inciso específico sobre o valor, a Lei 9.099 foi criada para causas até 40 salários mínimos e a ação de despejo para uso próprio, ela vai também se enquadrar nessa situação, o processo vai ser extinto porque o procedimento realmente ele não é adequado, não. Vai caber ao Juliano recorrer para uma turma recursal ou vai caber ao Juliano falar, não, vou mexer com isso, não, deixa eu fazer minha ação na vara civil mesmo, para evitar, porque turma recursal, vai que turma recursal entende que não, e as turmas geralmente entendem que, né, a maioria... Qual que é o entendimento predominante? Se vocês me perguntarem, o que predomina é o não. A Lei 9.099, eu não posso utilizar a Lei 9.099 para jogar uma ação de um imóvel que seja acima de 40 salários mínimos. Entende-se que a pessoa está fugindo do pagamento de eventuais custas processuais, geralmente nas turmas é não. Mas eu também não posso negar que existem sim jurisprudência e alguns precedentes que permitiram que a ação fosse julgada no âmbito do juizado. Então, se vocês estiverem diante de uma situação dessa, é algo que vocês vão, se quiserem ajuizar essa ação no juizado, é algo que vocês vão ter que ficar numa batalha aí de interpretação de artigo mesmo, de interpretação, ter um conhecimento de interpretação maior, até para argumentar favoravelmente a vocês para quem pretende essa ação no juizado, e também tem muitos argumentos para quem não pretende. Eu até costumo brincar, depende do lado que você está aqui na sala. Aqui na sala, eu digo na nossa sala de aula. Mas vai depender do lado que você está. Se você tem um imóvel e quer fazer o despejo para uso próprio, você vai tentar no juizado para evitar todas aquelas despesas e você tem um procedimento mais rápido e vai usar a omissão da lei. Se você está do outro lado de quem está lá no imóvel, morando, você vai usar a argumentação de que a Lei 9.099 não é apropriada para esse caso, porque o imóvel é muito superior ao valor da Lei 9.099. Então, vocês têm duas interpretações aqui. Mas lembrando que predomina o entendimento de que a Lei 9.099 não poderia julgar essas ações, né, com esse valor acima de 40 salários mínimos. Dúvidas? São um ponto polêmico da lei, tá? Não, professora, pode seguir. Pode seguir? Então, vamos lá.
Vamos lá para o item, depois que a gente fala de execução, vamos fazer o procedimento da lei mesmo. Quem está com a apostila aí, com o material de apoio, vamos lá para o item 2.5, porque já que a gente está falando de competência, existem algumas ações, algumas matérias que elas estão excluídas. Existem algumas matérias que são excluídas como sendo de competência do juizado especial civil. O que significa isso? São ações que eu nunca vou poder ajuizar no juizado. Nunca, não. Esse é um não. Independente do valor, se eu ajuizar essa ação, ela vai ser extinta. A primeira ação que eu tenho aqui são as de natureza alimentar. A ação de pensão alimentícia. Não compete ao JEC julgar ações envolvendo alimentos. A gente sabe disso, até porque não compete ao JEC, até já pegando aí alguma parte final, né, desse parágrafo 2º aí do artigo 3º, não compete ao juizado julgar ações envolvendo o Estado e a capacidade das pessoas. Aquelas ações que são de competência da vara de família. Ação de alimentos, ação envolvendo guarda, tutela, curatela, busca e apreensão de menor, adoção, ação de divórcio, ação de inventário, interdição. Então, essas ações que envolvem o Estado e a capacidade das pessoas, especialmente as ações de família ou de competência da vara de família, elas não podem ir para um juizado. Até porque não temos a intervenção, não temos no juizado especial civil a intervenção de um órgão que, na grande maioria dos casos, ela é obrigatória nessas ações, que é o Ministério Público. Então, até por questão lógica mesmo do procedimento, ação de natureza alimentar, as ações que envolvam o Estado e capacidade das pessoas, que geralmente são ações da vara de família, elas não podem ir para o juizado. Geralmente, as ações que vão para um juizado são ações de natureza patrimonial. Então, a primeira exclusão que nós temos são as ações de natureza alimentar. A segunda, o segundo tipo de ação que a gente não pode, né, ajuizar no juizado, ajuizar no JEC, são as ações de natureza falimentar. Quem aqui se lembra o que é a falimentar? Falência, né? Falência. Tudo que envolva falência, ela é discutida no âmbito da ação, da questão existe uma visa atrativa aqui. Existe o juízo da falência, onde a falência, o processo de falência está tramitando, a ação envolvendo o caso da falência está tramitando. Então, mesmo que vocês tenham um crédito, por exemplo, de uma empresa que está em processo de falência, que está lá ajuizada a questão da falência, sendo discutida até judicialmente a questão da falência. Mesmo que vocês tenham um crédito no valor abaixo de 40 salários mínimos, isso não pode ser colocado no juizado porque envolve questões falimentares, falência. Então, eu não posso ajuizar nada que esteja ligado a uma falência, nem que seja um crédito. Eu tenho um crédito com a empresa que está em falência de 5 mil. Eu não posso utilizar o juizado, por quê? Porque esse crédito está ligado a algo de natureza falimentar. Outra exclusão que o parágrafo traz também é a de natureza fiscal. Eu não posso discutir, ajuizar uma ação, nem discutir nada que seja de natureza fiscal no âmbito do juizado, até porque as questões de natureza fiscal vão envolver algum órgão ou entidade da administração pública, e órgãos e entidades da administração pública não podem estar no juizado, sejam como autores, sejam como réus. Então, ações de natureza fiscal, algum tributo, algum imposto, alguma taxa, alguma coisa nesse sentido, não pode ser discutido no juizado. A primeira ação, foi perguntada aqui, qual é a primeira ação que não pode? As de natureza alimentar. Está no item 2.5 da nossa apostila, que traz o parágrafo 2º do artigo 3º, tá? Então, as ações de pensão alimentícia, divórcio, essas ações que envolvem o estado e capacidade das pessoas, elas não podem. Então, a gente já viu que não cabe as de natureza alimentar,
as ações que envolvam o estado e a capacidade das pessoas, as de natureza falimentar, as de natureza fiscal. Outra restrição que nós temos são as ações de interesse da fazenda pública. E é nesse ponto aqui que a gente tem que saber fazer umas diferenciações. Daqui, a gente já tira a conclusão que nada envolvendo a fazenda pública pode ser discutido no âmbito do GEC. Eu tenho algum problema com municípios, eu tenho algum problema com estados, eu tenho algum problema com autarquias, com administração indireta ligadas aos estados e municípios. Eu não vou falar União, porque se é ligado à União, vai ser no âmbito federal. Mas eu estou com algum problema envolvendo fazenda pública no sentido de pessoas jurídicas de direito público. Eu não posso trazer essas questões aqui para o juizado. Juizado, JEC, é um órgão e um procedimento que foi criado para particulares. Nós vamos compreender isso melhor quando nós formos dar as partes. Quem pode ser parte ativa, quem é parte passiva. Aí a gente vai compreender. Mas a gente está aqui nesse ponto, e esse ponto ele é bem polêmico. Vamos analisar uma situação interessante aqui. Porque, vejam bem, só particulares, ok. Então, pessoas físicas maiores e capazes. Em relação à pessoa jurídica, apenas pessoas jurídicas de direito privado. As de direito público, não. Então, eu posso entrar com ação contra a empresa, eu posso processar na condição de autora. Os autores, a gente vai ver na próxima aula a questão das partes, mas vamos pegar as pessoas físicas. Contra quem eu ajuizo a ação no juizado? Pessoas físicas também, maiores e capazes. Eu posso ajuizar uma ação contra a Mariana, por exemplo, aqui, contra o Felipe. Somos pessoas físicas maiores e capazes. Eu posso ajuizar uma ação contra empresas, mas pessoas jurídicas de direito privado. Tanto pequenas empresas como grandes empresas, tanto que processamos grandes empresas de telefonia, processamos a Coca-Cola, o grupo, processa-se, assim, né, empresas de grande porte, de imenso porte. E talvez até multinacionais, dependendo do problema. Então, o polo passivo ele não é problemático aqui. A questão é mais no polo ativo. Mas eu vou trazer uma situação para a gente poder compreender. Porque empresas, eu sei, vocês sabem que a gente pode ajuizar ações contra empresas em juizado especial civil. Só que nós temos aqui uma vedação em relação à fazenda pública. E aqui eu estou puxando as pessoas jurídicas de direito público, que é um juizado para particulares. Não estão excluídas as pessoas jurídicas de direito privado. Só que no âmbito da administração indireta, vocês já tiveram aula de direito administrativo, vocês vão lembrar do que eu estou dizendo. Nós temos as empresas estatais. Quem se lembra das estatais? As estatais, elas são pessoas jurídicas de direito privado. E aqui eu vou pegar um exemplo de estatal. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. As estatais, para quem não está lembrando, são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Inclusive as empresas públicas. Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. O fato de isso já é até aula de administrativo. Mas o fato de uma empresa pública se chamar empresa pública é em razão do seu capital ser público. Mas as regras que regem são regras do direito privado. Então, são pessoas jurídicas de direito privado. Um exemplo de uma empresa pública. No Brasil, a Caixa Econômica Federal é uma pessoa jurídica de direito. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública federal, mas é uma pessoa jurídica de direito privado. As regras que regem o seu quadro de pessoal são regras inerentes ao direito trabalhista, CLT. E da mesma forma acontece com a sociedade de economia mista. A diferença é que na sociedade de economia mista é porque o capital que compõe, que integra,
Essa estatal, ele é misto. Tem tanto capital público como capital, as ações, né? Tem capital privado. Mas também uma pessoa jurídica de direito privado. Então, aqui eu tenho que fazer uma análise, porque é possível uma ação contra o Banco do Brasil no JEC. Primeiro porque é uma pessoa jurídica de direito privado. Eu já vou excluir, mas é a fazenda pública. A gente está tirando as pessoas jurídicas de direito público. A questão não é se é uma pessoa jurídica de direito privado aqui, porque ela é. O Banco do Brasil é uma pessoa jurídica de direito privado. Não haveria limitação para isso no juizado. O problema aqui é que o Banco do Brasil é uma pessoa jurídica de direito privado, é uma sociedade de economia mista federal. Por que eu posso ajuizar uma ação contra uma sociedade de economia mista federal num juizado que é estadual? É esse o ponto. Isso não acontece só no juizado. Se eu quiser ajuizar uma ação de indenização. Vamos pegar dois exemplos praticamente idênticos, mas com pessoas diferentes cometendo dano. Suponhamos... deixa eu ver as telas aqui, deixa eu ver as pessoas. Suponhamos que a Maria Gabriela, ela tem uma conta no Banco do Brasil. E aí o Banco do Brasil está lá descontando valores na conta da Maria Gabriela, lá descontando. E ela está lá, pô, e chegou num ponto que ela não consegue mais pagar, pegou limite, pegou tudo, enfim, causou um transtorno na conta dela. Cobraram dela uns 15 mil, ela quer indenização e ela quer ajuizar uma ação em face do Banco do Brasil. É perfeitamente cabível no juizado, é uma ação que não tem muita complexidade de provas, são mais provas documentais. O valor vai permitir, porque é abaixo de 40 salários mínimos. Ok, uma pessoa jurídica de privado. Segura a parte do federal para a gente entender. Segura aí. Vamos pegar agora a Ana Laura. Ana Laura está aqui, tem uma conta na Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal fez a mesma coisa que o Banco do Brasil fez com a Maria Gabriela. Pegou a conta da Ana Laura, deu um transtorno na conta dela. Um monte de débito, ela tira os extratos lá, não sabe nem o que é mais o que. Debitando taxas, empréstimo, nunca contratei, aquela confusão. Está devendo o banco por dívida que ela nunca fez, o nome dela já está no Serasa, já está aquele transtorno. Mesmo valor, 15 mil, quer indenização também, quer tirar o nome lá do Serasa, mesma coisa que a Maria Gabriela quer. Só que a ação da Maria Gabriela é contra o Banco do Brasil e a ação da Ana Laura é contra, da Ana Laura é contra a Caixa. A mesma ação. A Ana Laura vai ter que usar o juizado especial federal, porque a causa dela é até 60 salários mínimos. E é uma empresa pública federal. Ela vai ter que mandar a ação de indenização dela para o juizado especial federal. Ela não pode mandar a ação dela para o JEC. A Maria Gabriela, ela vai ajuizar a mesma ação, mas vai ter que ser no JEC. Ela não pode mandar essa ação dela para o Juizado Especial Federal. E observem que são duas entidades federais. Por que a Maria Gabriela vai para o JEC contra uma sociedade de economia mista federal? E por que a Ana Laura vai ter que ir para o Juizado Especial Federal contra a empresa pública federal? Sendo que ambos são federais. Mesma ação, mesmo valor, mesma coisa. Mas cada um vai ter que ir para um órgão diferente. Alguém aqui sabe? Questão de competência para julgar a matéria, professora? É uma questão de competência mesmo para julgar a matéria. Mas onde é que está escrito? Porque tem que ter uma previsão para isso. Quem é que sabe por que eu não posso ajuizar ações contra a Sociedade de Economia Mista Federal na estrutura da Justiça Federal? Essa é a pergunta. Quando que eu sei que uma causa é de competência da Justiça Federal? Ou de um juizado especial federal? Por que a da Ana Laura vai lá para o federal ou da Maria Gabriela não? Eu sei disso porque algo me diz que empresas públicas federais é na Justiça Federal.
sociedade de economia mista não está. É porque está escrito em algum lugar isso. Alguém sabe onde é que está isso? Como é que chegamos nisso? Por isso que quem já fez estágio aí, ou escritório, ou no juizado, deve já ter se deparado com ações contra o Banco do Brasil no JEC, e não no GEF. Mas contra a Caixa Econômica, não. Professora, eu já coincidi pegar uma causa que um cara, ele, por erro dele mesmo, ele emitiu um boleto da Caixa, sabe? Pela internet, mas ele não entrou no site oficial, pegou aqueles que eu acho que são falsificados, sabe? E aí ele depositou um valor de mais ou menos R$ 4.000. Aí ele descobriu que o valor foi parar no Banco do Brasil, numa conta totalmente diferente da... Você vê que bagunça. Daquele tinha emitido boleto, sabe? Que ele tava jurando que tinha depositado na Caixa. A conta dele era lá, né? E aí foi parar no Banco do Brasil. Aí deu um boró danado lá. Chegou essa causa. Aí me deram ela para mim resolver. Aí eu fui, sabia que o Banco do Brasil eu poderia entrar com ele no juizado, né? Isso. Já a Caixa deu um problema. A gente ficou na dúvida. Falei assim, eu acho que não cabe. Não, cabe não. Aí ficou só o do Banco do Brasil. Caixa só no Juizado Federal. Quem está com a Constituição aberta aí? Quem poderia abrir o microfone e fazer a leitura do artigo 109 da Constituição Federal? Quem está com a telinha? Vai lá. Quem puder abrir a Constituição Federal? Se puder abrir. Alguém pode fazer a leitura? 109? Vai lá no artigo 109. Vamos lá no 109? A gente vê direitinho como que funciona isso, entender por que Banco do Brasil pode, Caixa não pode. Tem que ter uma razão, a gente tem que compreender isso aqui. Pode ler, professora? Vou pegar. Isso, pode ler. Você vai ler só o inciso 1, tá? Artigo 109. Aos juizados federais compete processar e julgar. Primeiro, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Olha só esse inciso. Se a gente tivesse no computador, eu compartilharia, viu, gente? Mas vou ver o que está acontecendo com esse sistema aqui. Mas vamos lá. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, aqui englobou a Caixa, que é uma empresa pública federal, mas em algum momento está escrito Sociedade de Economia Mista Federal? Não. Não está. Então, foi excluída da competência da Justiça Federal as causas contra as sociedades de economia mista federal. Aquilo que não é de competência da federal vai ser de competência da estadual. A competência da Justiça Federal ela é muito delimitada no artigo 109. Se não tem previsão no 109, ela vai ser de competência da Justiça Estadual. Então, vocês vão achar muitas frases assim. Compete à Justiça Estadual compete à Justiça Estadual julgar as causas de competência envolvendo sociedades de economia mista federal. Compete à Justiça Estadual, seja JEC, vara civil, o que for, julgar as causas envolvendo sociedade de economia mista, mesmo federal. Porque as sociedades de economia mista federal foram excluídas da competência da Justiça Federal prevista no artigo 109 da Constituição Federal. Por isso que a gente ajuiza a ação contra o Banco do Brasil, contra as SAs federais, né? Sociedades de economia mista são uma forma de sociedade anônima, SA, sempre é um SA na frente. E são de competência do JEC, da vara civil, por isso que a gente manda para lá. A Caixa Econômica Federal, por ser uma empresa pública federal, tem previsão no 109 de ser de competência do federal. Então, elas vão para o âmbito federal. Por isso que a ação da Maria Gabriela, ela vai para
para o JEC, que é contra o Banco do Brasil, e a da Ana Laura não vai poder ir para o JEC, porque, de acordo com o 109, a competência é do federal. No caso, ela vai poder utilizar, ela vai, né, na verdade, poder não, deverá ajuizar a ação dela, por competência absoluta, no juizado especial federal. Deu para compreender essa situação aqui? Sim. Deu? Professora, uma dúvida. Pode falar. E o polo ativo, né? Que a senhora falou que é um problema aí. O polo ativo, a gente vai estudar na próxima aula quem pode ajuizar a ação. Porque só tem pouquíssimas pessoas que podem. Até antecipando aqui, nos juizados, quem pode ajuizar a ação no juizado é só pessoa física maior e capaz, microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, os MEIs, algumas ONGs, que são os CIPs, e só. Então, grandes empresas não podem ajuizar a ação no juizado. Eu posso processar a empresa de telefonia Claro, mas a Claro não pode me processar no juizado. Compreendeu? Então, é aquele estudo de caso. A Saneago. Eu posso processar. A Saneago é uma sociedade de economia mista, ok. Ela pode ir para o juizado. Eu posso processar a Saneago no juizado. Uma pequena empresa pode processar a Saneago no juizado, mas a Saneago não pode me processar no juizado. Ela vai ter que ir para a vara específica dela. Então, a questão é, no polo ativo, só pessoas físicas maiores e capazes, tudo particular, né? Pequenas empresas, microempresa, MEIs, que são aqueles microempreendedor individual, e algumas OCIPs, que são algumas ONGs. Tem até no caso de vocês a questão da Saneago. Se fosse a pequena empresa processando a Saneago, pode no juizado. Mas a Saneago usar o juizado para processar uma pequena empresa, ela não pode. Ela vai poder ajuizar a ação, mas desde que seja numa vara civil comum. Deu para compreender? Entendi, professora, obrigada. Tava com essa dúvida mesmo. Eu já tinha resolvido aqui o caso ontem, só porque eu fiquei sem eu joguei uns casos, a gente ia compartilhar a tela. Não, a gente planeja uma aula assim, né? Quase que, mas enfim, algumas coisas aconteceram. Eu vou verificar, a gente já está chegando aqui no horário de 10, já chegando praticamente no horário de 10h40. Eu vou até deixar essas questões como as questões avaliativas, que eu tenho que deixar algumas questões, né, nas aulas para vocês. O campo para eu colocar no AVA, já graças a Deus, independe de mim, mas me falaram, recebi um e-mail que já estão organizando lá, enfim. Na verdade, é porque cada semana tem um campo para colocar. Alguns professores já estão prontos, outros não. Mas logo vai resolver. Tudo que a gente usou até agora, eu vou migrar para o AVA na hora que eu tiver acesso e tiver tudo disponível. Eu até conversei com o professor Daniel, essa semana eu vou lá, a gente vai organizar isso e ver, né? Alguns estão prontos, alguns não. Eu tenho disciplinas que já estão prontas. Direitos humanos, por exemplo, está pronto. Tem algumas que eu até olhei ontem à noite e aqui para mim não aparece o campo para eu poder colocar. Mas independente disso, a gente vai seguindo as nossas aulas normalmente e depois eu vou colocando lá, vou migrar. Tudo isso que nós já fizemos, eu migro lá para o ambiente do AVA, tá? Então, até quando eu for colocar as questões avaliativas dessa aula, serão esses dois casos que a gente nem conseguiu compartilhar aqui na tela hoje, em razão de estarmos usando o aparelho, né, a aula pelo celular. Eu peço desculpas para vocês, realmente eu vou verificar o que aconteceu, porque assim, essa semana eu até chamei um rapaz, você coloca a internet que não cai, pelo amor de Deus. Ele colocou a 5G, enfim, tá ali funcionando, eu não sei, a minha filha, ela ama uns jogos que eu não entendo direito, né, e eu abri aqui a tela do meu computador e começou a aparecer umas coisas diferentes. Pode ser que a Maria Eduarda, no final de semana, entrou aqui, deu uma mexida. Eu vou ver se pode ser o computador também. Mas, certamente, na próxima aula, a gente vai estar com isso aqui organizado. Então, peço desculpas por esse transtorno inicial de tantos links enviados, né? Acabou que atrasamos um pouco a nossa aula. Mas, acredito que, em termos de conteúdo, deu para seguir até onde a gente organiza. Se fosse numa aula presencial, a gente chega até essa parte aqui de estudar a questão do Banco do Brasil, da Caixa Econômica na segunda, né? Na próxima aula a gente já encerra o conteúdo de juizado.
Então, esses dois casos que eu coloquei no liceu, podem organizar para ser as questões avaliativas, quando tiver tudo ok para ser inserido. Referente a essa aula, a gente usa como as questões avaliativas dessa aula. Assim que eu conseguir organizar o ambiente do AVA, que eu receber a informação, professora, tá ok, pode inserir, eu comunico lá no grupo, gente, ó, tô organizando o AVA aqui, porque já foi organizado direitinho para eu poder colocar, tá? E mais uma vez peço desculpas por esse transtorno inicial da nossa aula, tá bom? Alguma dúvida? Professora, Não, professora. na continuação lá do parágrafo 2º, fala assim, e também as relativas a acidente de trabalho a resíduos. O que seriam esses resíduos? Então, a gente vai retomar na próxima aula esse conteúdo, mas resíduo, você sabe, lembra aqueles casos, por exemplo, que aparecia na televisão? Se você teve conta no banco X no ano tal do ano tal, você pode ajuizar uma ação para receber a correção monetária que não foi feita naquele período. Você já viu a Recentemente teve notícia? uma do FGTS. Uhum. Aconteceu muito com o FGTS. Se você tinha FGTS no período tal a tal, você pode ajuizar a ação para pedir a atualização que não foi feita naquele período. Lembra dessa situação? Uhum. Só que caso de FGTS seria contra a Caixa, seria no âmbito federal. Aqui eram aquelas cadernetas de poupança, falava caderneta de poupança, antigamente. Era aquelas cadernetas de poupança que, por um período, em razão de alguns planos econômicos, ficaram congelados e não tiveram a atualização monetária, os juros, né, dos investimentos, né, da conta. Então, é possível que você ajuize essa ação para receber esse pequeno valor que não foi atualizado na época que deveria ter sido. Então, resíduo é isso, não é... A gente às vezes até confunde, né? Será que é alguma questão envolvendo lixo, alguma coisa assim? Enfim, não. É isso mesmo que a gente... Você até mencionou o exemplo da FGTS. São essas correções que não foram feitas. No juizado não pode. Entendi. Até se fosse contra o Banco do Brasil, poderia, mas por envolver resíduo, não pode. Entendi. Obrigada, professora. Tá? Mas a gente vai retomar, porque a gente retoma exatamente na parte de acidente do trabalho, porque é o negócio mais esquisito do mundo esse negócio tá aí, se vocês pararem para pensar. Por que uma ação de acidente do trabalho iria para um juizado? Então, tem todo um contexto que eu preciso fazer com vocês em relação ao acidente do trabalho para poder explicar por que a lei traz acidente do trabalho, né, no juizado. Então, a gente retoma desse ponto aí para frente. Ok? Gente, mais alguém tem alguma dúvida desse conteúdo até agora? Não? Não, professora, obrigada. Tá tudo ok. Não, que ótimo, gente. Então, eu vou encerrar, tá? Os links estão ficando salvos aqui para eu poder jogar lá no AVA depois. Peço mais desculpas mais uma vez pelo início da aula, aqueles transtornos. Vou verificar o que aconteceu, mas conseguimos, de alguma forma, tocar a aula aqui, pelo menos até onde nos propusemos. Esses dois casos que estão no liceu ficam como questões avaliativas. Eu vou inserir esses casos no campo questão avaliativa quando eu já tiver acesso aqui no ABA para poder colocar esses dois casos. Professora, a senhora vai colocar como se fosse as provas? Não, lembra que depois da aula não tem umas perguntas que vocês têm que fazer? Um questionário, uma coisa? Essas duas perguntas ficam como sendo a aula de hoje. Ah, sim. Aí, mas o formato é tipo como se fosse as questões. Isso. Na hora que organizar o AVA, eu vou colocar um formato lá no AVA, mas vai ser o mesmo conteúdo dessas questões. Ah, sim. Tá? Tá bom. Gente, mais alguma dúvida? Professora, eu queria tirar uma dúvida Cara. sobre massa falida. Por que massa falida não posso entrar ação contra, tipo, o Cruzeiro do Sul, por exemplo, por um nome negativado, alguma coisa assim? Se essa massa, porque a massa falida, ela vai estar ligada ao juízo falimentar. Tudo que envolve falência não pode ser discutido no juizado. Entrar com a ação você até pode. O problema é que você não pode ajuizar a ação no JEC contra algo que esteja sendo discutido dentro de uma falência. Então, tem que ser aonde está sendo julgado a questão da falência dela. Da falência, exatamente. Ela puxa, né?
Você pode até, Caio, tentar numa vara civil normal. No juizado nem tenta, que vai ser extinto de qualquer forma, porque o juiz vai ver a vedação, né, da massa falida, já vai extinguir. Você pode até fazer na vara civil. Mas na hora que você fizer e ajuizar a ação, o próprio sistema, hoje, ele vai fazer uma análise se tem algo ajuizado e pode até o próprio sistema informar, por meio de uma certidão. Quem aqui já atua na prática, aparece lá, há uma ação em andamento, isso e tal. E provavelmente isso vai acabar sendo puxado automaticamente. Entendi, muito obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Professora, quanto à Pode extinção falar. dos processos, isso pode ser feito a requerimento das partes e também pode ser feito de ofício do juiz? Isso acontece muito, já pode acontecer. Isso acontece não por incompetência relativa, ou seja, comarca errada. Isso pode acontecer quando o juiz verifica, por exemplo, que o procedimento é inadequado. Quando ele verifica, por exemplo, que o caso vai demandar prova pericial, por exemplo. E aí ele mesmo entende, não, isso aqui, na minha opinião, demanda uma prova pericial. Então, ele mesmo pode fazer nessa situação. Ah, tá. Então pode ser de ofício. Tá? Não na hipótese de incompetência relativa, porque no processo civil, de uma forma geral, o juiz de ofício não pode agir na situação da incompetência relativa, mas na inadequação do procedimento, como é ele que vai julgar, ele fala, não, isso aqui para mim precisa de prova pericial, não tem a menor condição de julgar, então ele mesmo de ofício pode sentenciar. Tá, joia. Obrigada. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Ok? Tá bom. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm meu contato aí durante a semana, me mandem mensagem. Na hora que o AVA, segundo me foi informado, até terça, quarta-feira dessa semana tá ok, tudo organizado, todos. Assim que tiver tudo organizado, eu já informo lá no grupo, gente, arrumou. Já vou migrar tudo que nós já fizemos até hoje e coloco lá para nós, tá bom? Boa semana para todos. Qualquer dúvida, falem comigo, entrem em contato. Até mais. Boa semana, professor. Obrigada. Boa semana, gente. Obrigada.